relevante, mas agora as pessoas tomaram consciência da relevância, né, desse tipo de enfoque de discussão. E a outra coisa que eu acho importante, então isso que você falou, né, os grupos de apoio estão se formando. Então, à medida em que os desafios vão acontecendo e as pessoas mortes e junto depois, logo depois da onda da crise sanitária, vem a crise econômica e com ela a crise social. Então temos aí uma previsão, saiu o relatório da ONU há 2 semanas atrás, as previsões da fome no mundo. E a previsão para o Brasil é assustadora, são 40 milhões de pessoas com fome nos próximos 2 meses. Então, esse tipo de coisa a gente só consegue enfrentar de galera, de grupo. A gente tem que se solidarizar e a gente tem que se unir para conseguir enfrentar um tipo de desafio como esse. E quando esse tipo de desafio acontece, a gente tem também que relativizar todos os acontecimentos e a gente tem que criar novas estratégias de ação. Porque, por exemplo, você vai 40 milhões de pessoas passando fome. É claro que vai ter um monte de jovem fazendo besteira, roubando, né? Claro, não vai ter como não conter, não acontecer. E aí a gente vai fazer o quê? Vai pegar esses jovens, bater, jogar na cadeia, matar, assassinar? Não pode ser. Não pode ser isso. Então a gente, enquanto sociedade, precisa criar diálogos sobre esses temas, diálogos inteligentes, e para a gente ir saindo das posturas ingênuas e começando a ter posturas mais consistentes, para que a gente possa criar soluções viáveis e, ao mesmo tempo, humanizadas. A gente não pode deixar, né, não pode deixar que todo mundo ache que a solução é cada um, então, compra uma arma e aí, diante da ameaça do seu patrimônio, você está legitimado a usar a sua arma. Não pode ser. Precisamos criar uma nova ordem. E eu acho que isso está prestes a acontecer, porque esses momentos muito incertos, de muita incerteza, eles possibilitam a quebra dos paradigmas. Então, eu acho que a hora é agora para a gente, porque a gente vai ter que inventar novos dispositivos, novas formas. Então, vamos inventar formas mais evoluídas, vamos nivelar por cima, né? Já que a gente vai ter que se acostumar mesmo com um novo normal, que seja um novo normal mais respeitoso, que a gente realmente encare os desafios. Eu vou dar um exemplo. Eu estava conversando com meu namorado ontem sobre eu fiz um treinamento no Exército Brasileiro, no comando do Exército, e era um treinamento que chamava Viking, treinamento Viking, promovido pela OTAN. Então tinham generais de exército do mundo todo, e tinham 2 mulheres só, uma mulher da ONU e eu, que fui convidada como embaixadora da paz. E a gente fez uma série, era um treinamento, era uma simulação de uma guerra. Então, como é que a gente faz para evacuar uma cidade, por exemplo? Como que você evacua uma cidade sem panicar todo mundo, sem trazer desespero, sem que um atropele o outro, de uma forma, né, pacífica, serena? Foi um treinamento longo. Em um certo momento, um general começou a conversar comigo e me fez a seguinte pergunta: você fica falando de paz, né? Mas o que você acha se tem 2 vizinhos e tem uma goiabeira no meio e essa goiabeira dá frutos para os 2 lados? E aí um dos vizinhos fica doente, fica frágil, perde a força. O que você acha que vai acontecer? Né, qual é a repercussão disso? Aí eu falei, o outro vizinho vai lá e ajuda ele. Ele está doente? Eu vou lá e colho a goiaba e dou na mão dele. Ele falou, isso é uma ingenuidade, porque nós precisamos ter o exército para proteger nossas fronteiras, porque se a gente ficar fraco, o que acontece é que o outro vem e toma. Então, se um vizinho está doente e fraco, o outro vai lá e toma todas as goiabas dele. Aí eu fiquei pensando, quem será que é ingênuo?
Será que não é mais ingênuo ainda pensar que ao ir lá e tomar a goiaba do outro, você está ganhando? Porque a longo prazo, certamente você vai perder. Então, as pessoas estão começando a, a elevar o nível da lucidez através desse momento que a gente está vivendo. Então, a gente está começando a fazer mais ligações de causa e efeito e entender que os processos pacificadores, respeitosos, de honestidade, o ganho deles é a longo prazo. E pode demorar muito mais para esse ganho ficar evidente, mas ele certamente virá. Enquanto que os processos da força, da imposição e da violência, eles aparentemente têm um ganho na hora, né? O vizinho foi lá e tomou a goiaba do outro. Mas é claro que num segundo momento vai ter retaliação e os outros vizinhos vão proteger, né? As consequências dos atos da gente, elas vêm. Então, eu acho que o que antes era encarado como ingênuo, que é você pensar, eu vou lá e ajudo, o outro está precisando, o outro está fraco, então eu vou lá e ajudo ele. Então, nessa mentalidade antiga, nesse antigo paradigma da cultura do medo, que se impõe através da ameaça, do subjugo do outro, do autoritarismo, todas essas formas de se relacionar antigas, num novo paradigma, elas caem por terra. E aí a gente cria novos paradigmas que são esses. Olha, ingênuo é você pensar que ganhou porque foi lá e tomou do outro. Você está perdendo. Espera só uns 100 a 200 aninhos para você ver o que vai acontecer com você. Então, essa visão de longo prazo, esse discernimento ampliado vai cada vez mais se tornando algo possível num momento como o que a gente está vivendo agora. É muito importante todo mundo sacar, porque antes as pessoas faziam essas pequenas usurpações achando que estava tudo bem, que estava com a ilusão de que estavam ganhando, de que estavam impondo. Forte era aquele que gritava e batia com o pé na porta. Hoje a gente está vendo que não. Forte mesmo é o que consegue encarar mesmo a maior agressão sem gritar de volta no ouvido do outro, sem tirar uma arma para matar o outro. Então, a cultura de paz, o pacífico, o pacificador, ele sim é forte. O respeitoso, o honesto, ele sim é forte. Está na hora da nossa cultura, por isso cultura de paz, da nossa cultura começar a perceber, legitimar e valorizar, apreciar isso. Porque antes era assim, o cara que você está numa fila, aí vem um e fura a sua fila. Se você começa a gritar e arma um barraco, eles falam, essa é esperta. Se você fica quieto e deixa o outro passar, é um bobo. Sabe, a pessoa que é respeitosa, que é gentil e que dá espaço para o outro, era considerado um tolo, um fraco. E o outro que saía agredindo, esse é forte, esse chega e se impõe. É o contrário. Então, essa inversão de valores está prestes a novamente se rebalancear. E aí sim a gente vai ter cultura de paz em vigor para nos amparar, para nos acolher, para que a gente possa se relacionar de forma amorosa, respeitosa, gentil. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista o vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!